Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Estamos em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Hoje eu converso com Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, essa empresa que está há 34 anos no mercado e tem 7 lojas e um plano plurianual aí de aumentar de tamanho, além de vendas digitais, cartão de crédito, cursos de culinária e muito mais. É o que a Valéria vai contar hoje pra gente. Valéria, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de estar aqui com uma mulher, gente, que é uma coisa tão importante, muito bom, né? Ter uma representante feminina num setor que a gente vê que é tomado por homens. Sim, Tudo eu que bem? agradeço a oportunidade de estar aqui, como diz você, ainda mais, né, representando esse papel feminino dentro do varejo mineiro. Então, agradeço, né, a oportunidade e a disponibilidade de me receber aqui. Ah, que legal, Valéria. O agradecimento é todo nosso para você fazer parte dessa temporada sobre o setor supermercadista, e que eu acho que é muito importante ter essa visão feminina do negócio. E você, Valéria, falou que a gente estava conversando antes um pouco, gente, antes do programa a gente sempre conversa, né, para ver os assuntos. E você me falava que está no Decisão Atacarejo desde o início, há 34 anos. É. Como é que foi esse início da rede e, ao mesmo tempo, na sua trajetória como profissional? Sim, há 34 anos meus pais resolveram, né, montar um negócio. Na época a gente tinha um tio que também era atacadista, hoje não está mais aqui entre nós, mas que na época viu uma oportunidade, né, e falou com meu pai. E aí começou com investimento, lógico, dos meus pais aí, financeiro no negócio. Minha mãe na operação, junto com meu irmão, que é o segundo, que é o Anderson. Eu fui poucos meses depois, então assim, né, praticamente bem no início, né, do negócio. Você começou com quantos anos? Eu estava com 18 anos, tinha acabado de fazer vestibular, só esperei passar por todas as etapas, né, de vestibular para poder ir. E como que foi o início da sua trajetória no Decisão? Você era daquelas que faziam tudo? Eu fazia tudo, né? Primeiro porque a empresa começou muito pequena, né? Era uma loja no Ceasa, aqui de Minas, e a gente comprava, a gente vendia, a gente limpava, fazia a parte de reposição. Eu lembro, né? A gente não tinha computador na época, então era tudo manual, né? Eu lembro daqueles fichários enormes. Uma das coisas que eu fazia era fechar toda a venda do dia e dar baixa na caneta. Aquela papelada toda. Muito papel, né? mas eram também muito menos itens, então era possível, né? Mas o caixa era fechado diariamente na caneta, né? E me fala uma coisa, o seu pai, ele se chama Euler. Sim. E está aí na atividade até hoje. Sim. Mas, para começar, foi uma loja de 100 metros no Ceasa, Minas, aqui em Contagem. Isso. A gente começou, né, com alguns produtos e muito no início segmentamos para o ramo de bombonier. Então, a Decisão, ele é um atacarejo que surgiu do atacado baleiro, doceiro. Então, a gente vendia bala, chocolate, pipoca. Eu lembro, né, chegava carreta de caixa de suspiro, Maria Mole, né? Que tentação, hein, pipoca, muita pipoca a gente vendia. Então, a gente começou assim, né, com uma loja de 100 metros. Passado aí uns 3 anos, a gente ampliou, eu brinco, né, dobramos de tamanho para uma loja de 200 metros. E assim, né, e já começamos com o autosserviço logo nesse início, que foi uma ideia de colocar prateleiras na loja, mesmo pequena, para o cliente ir, ver o produto, acessar melhor. Né? Ter a experiência ali de ver o produto, né? Bom, gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo. Essa empresa familiar, nascida há 34 anos,
aqui em Minas Gerais, no Ceasa Minas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, Valéria, como que foi esse desafio, né, de fazer a empresa crescer? Seu pai era de uma outra área. Sim, papai é contador. Olha só, trabalhava numa empresa. Ele era executivo, era superintendente financeiro de uma empresa na época chamava SBE, Sociedade Brasileira de Eletrificação, que depois foi comprada pela ABB. E ele ficou lá, se eu não me engano, por uns 16 anos. Foi o último emprego dele, né? Uhum. E aí, nessa época, foi quando ele, já mais pro final, resolveu investir em um negócio. E quando ele saiu da empresa, ele resolveu ir para dentro do negócio. E fez total diferença. Eu sempre falo isso. Tem um contador, né? Alguém dos números no início do negócio. Foi muito importante. E aquela coisa mesmo, né? Que é o olho do dono que engorda o gado. É o ditado mais certo, Valéria? Olha, eu não sei se é o ditado mais certo. As pessoas falam isso, né? Eu sei que estar ali à frente do negócio, como se diz, pegar no chifre, tem que pegar, né? Uhum. Mas a visão de outras pessoas, né, também trazem essa abertura, né, para outras pessoas, para serviços, né, de consultoria. Igual hoje, né, eu faço papel de conselheira lá dentro do meu próprio negócio. Então, eu acho que o olho do dono, ele ajuda, mas ele precisa de ampliar essa visão, trazendo aí outros olhares para o negócio também. Eu acho importante. Né? Legal. Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, como que foi essa trajetória do Decisão Atacarejo? Ele já começou como atacarejo? Conta um pouco mais. Olha, ele começou como atacado doceiro, baleiro. Uhum. Então a gente vendia, né, pacotes de bala, caixas. E o que acontece? Quando a gente começou a ampliar, o Decisão ele sempre foi uma empresa muito pautada no cliente. Então a gente sempre ouvia o cliente. E antigamente os nossos clientes, a maioria eram donos de bares, de mercearias. Até então tinham muitas mercearias de bairro, né? Uhum. Hoje o varejo vem mudando isso. Se modificou, né? Muito. Modificou muito. E a gente começou a ouvir o nosso cliente, para a gente saber qual mix a gente foi ampliando aos poucos. Então a gente começou com bombonier, aí a gente foi colocando algumas coisas de bazar. Na época eu lembro a gente vendia muita pilha, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas era muita pilha, isqueiro, cigarro. Depois fomos colocar uma linha de bebidas, que era uma linha que complementava muito para os bares. Então, né, o dono do bar lá do bairro, ele ia, comprava bala, comprava chocolate, comprava bebida, que era o que ele vendia muito, né? Era de acordo com a demanda dos clientes que vocês tinham, né? E assim, uma das coisas que foi muito bacana, que eu lembro muito no início, ainda não tinham muitos atacarejos. Então, na época, eu lembro do Macro, que foi um dos primeiros que chegaram, né, aqui, mas ele vendia embalagens. Então, por exemplo, se você queria comprar leite condensado, ele vendia aquele tetra, aquele pack, né, na verdade, com 6 latas, com 12 latas, ele não vendia unidade. Ou seja, ou comprava aquele pacote ou nada feito. Sim. E assim, a gente enxergou nisso uma oportunidade. Por quê? Porque a gente tinha muitos clientes que eram pequenos. E ele não tinha, por exemplo, condição de comprar, vamos pensar, detergente. Se ele chegasse e comprasse uma caixa de detergente, eu brinco, né, de sabor de limão, de fragrância, né, de limão, de morango, de coco. Então, ele tinha que comprar, por exemplo, 5 caixas, ele tinha que comprar 120 frascos de detergente. Nossa. E muitas vezes era muito pro negócio dele de fazer estoque, não é? Então, a gente começou a fracionar. Era pequeno. Quantas vezes, né, você estava perguntando o que a gente fazia? Então, a gente abria aquela caixa de detergente e fazia pro cliente a caixa sortida. 6 de limão, 6 de coco, 6 de morango, 6 neutro, e ele conseguia levar variedade para o negócio dele através desse sortimento. Ficava feliz e voltava a fazer a compra. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo e fomos ampliando o mix, sempre olhando para o nosso cliente. O que o cliente queria, o que mais que ajudaria o negócio dele também. E aí fomos crescendo, né? E colocando as outras linhas.
E nessa, Valéria, você fazia de tudo, né? Abria caixa, ia pro igual caixa para passar as compras, era multifuncional. Sim, fazia de tudo, né? Eu brinco que a primeira operadora de caixa fui eu, né, da empresa. É Porque mesmo? na época que a gente colocou o primeiro check-out, era um check-out na loja, né? E eu lembro que eu ficava lá bastante. Meu irmão Anderson, minha mãe também estava lá o tempo todo, no início, mas depois meu irmão Anderson assumiu essa parte de compras. Então ele sempre teve, foi muito comerciante, muito negociador, excelente. E aí ele assumia mais essa parte e eu ficava, né, com essa parte de RH, que aí eu sempre cuidei, nos 30 anos de operação, eu sempre fui a pessoa que tomou conta da parte dos funcionários, do marketing, né, a minha formação é na área de comunicação, então eu fui desenvolvendo nessa área também e sempre fui responsável, né, até tomar a decisão de sair e ir para o conselho, sempre essas duas áreas ficaram o tempo todo comigo. E aí outros que tramitaram também, mas fazia de tudo, né? Selecionava, treinava, aí estava lá fazendo folheto de oferta, né? Brinquei na hora que eu cheguei aqui, me veio essa lembrança, porque a gente já rodou muito jornal aqui. Na gráfica aqui, na gráfica da Sempre aqui, Editora, né? Da Sempre. Então, eu fazia, né, um pouco de tudo. É lógico que com o tempo a empresa foi crescendo e a gente foi reestruturando os setores, né? Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, ela que é conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, conta mais assim sobre esse protagonismo feminino. Você me disse também que começou numa época em que a atividade era dominada pela figura masculina, não é? Sim, eu falo que o varejo, esse segmento, ainda né? Mas há 34 anos atrás eu tinha 18 anos. Era mais ainda, então, né? assim, né, por começar até no próprio SEASA, que ainda hoje é um ambiente muito masculino, né? Então eram poucas mulheres que tinham, até trabalhando mesmo, né, dentro do próprio SEASA. E eu lembro de eu lá, a gente tinha uma Kombi, né, era o nosso carro de carga, e quantas vezes eu saía no volante da Kombi, dirigia, ia buscar mercadoria, ia entregar, né? Ou seja, era uma figura feminina que se fazia respeitar por todos os outros agentes e tinha que fazer setor. isso, né? Porque é muito jovem, muito nova, né? Num ambiente muito masculino. Então... Mas eu falo que isso pra mim sempre foi tranquilo, né? Eu sou de uma família, nós somos 4 irmãos, eu sou a única mulher. E brinco, depois casei, eu tenho 2 filhos homens. Então esse ambiente muito masculino pra mim é bem tranquilo, né? Bom, e o setor supermercadista, eu até entrevistei aqui o Márcio Milan, que é o vice-presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados. E ele me disse que hoje o setor já tem 51% dos cargos, das funções no setor supermercadista já são aí, feitos por mulheres. Mas a gente tem muito a caminhar ainda, não tem, Valéria? Eu vejo que os cargos de direção, de CEOs, nos vários setores, não somente no setor supermercadista, eles ainda são tomados por homens. Sim, sim, a gente vê no próprio varejo, vem crescendo, né? Mas realmente é muito distante, né? O papel nas lideranças, principalmente. Por quê? Olha, eu falo, para mim, sempre assim, eu vejo como um misto, né? Eu falo assim, que a mulher ela não precisa de se colocar como vítima por ser mulher e não alcançar, né, um cargo, uma posição. Então, tem, vamos dizer, aquelas mulheres que ainda acham que não são capazes, que não têm força para poder, não brigar, mas de construir de igual para igual. E eu falo, gente, isso vem o quê? Da competência, não é por ser mulher, por ser homem. É no dia a dia mesmo que vai conquistando o seu espaço. Então eu vejo esse lado que as mulheres ainda precisam de autoconfiança, precisam de acreditar nelas mesmas. E realmente tem também, e sempre teve, e a gente sabe que isso em qualquer mercado, e não é diferente, né, no varejo, a discriminação, sim, né, por ser mulher e por ser um mercado muito operacional,
onde muitas vezes realmente exige força de trabalho, né? Muito produto, carregar caixa, ainda tem isso. Mesmo com tecnologia, algumas posições ainda dependem de força braçal, né? Mas outras não. Né? Eu fico vendo assim, no nosso negócio hoje, o número de mulheres é maior que o de homens. Né? Ai, que bom. Sim, mas igual algumas posições que antigamente, por exemplo, operadores de caixa. Eu lembro lá atrás, uma época, você está falando isso, eu estou lembrando, para ter a primeira mulher em decisão, depois de mim, demorou anos e anos. Sério? Sério, porque assim, não tinha, né? Então, assim, era um trabalho muito braçal. As mercadorias, né? Passar ali de um carrinho para o outro na hora de registrar. Então, realmente exigia isso. Hoje está muito mais fácil, tecnologia veio para ajudar. Porque antes era tudo registrado. Hoje tem leitor sem fio, né? Leitor com fio, que possibilita essa flexibilidade. Então, esse trabalho braçal já diminuiu. Né? Operadores de caixa hoje, na empresa, salvo engano, acho que 100% das nossas operadoras eu só são vejo mulheres. Mulher. Isso né? mesmo. Então, isso vem crescendo. E na área de liderança, até no próprio Decisão, a gente tem algumas mulheres à frente, mas são poucas. Né? A gente tem uma gerente administrativa financeira que trabalha muitos anos com a gente. Das 7 lojas hoje, nós temos uma gerente, mulher, que está à frente das lojas. Isso. Mas quer dizer, né? De 7 aí tem uma importante. E algumas posições aí já crescendo, né? Na direção hoje operacional, a gente tem, né, um CEO executivo e 3 diretores, todos homens. Né? Depois que eu saí, ainda não veio outra mulher para ocupar essa parte operacional. Mas eu fui para o conselho. Né? No conselho hoje nós somos 6, são 2 mulheres. Então já acaba sendo um conselho diferenciado. Tá balanceado. Porque né? muitas empresas no conselho, quando tem uma mulher, já é diferente. Né? E faz toda a diferença, não é, Valéria? A presença feminina em cargos de liderança, em cargos estratégicos dentro de uma empresa, seja no setor supermercadista ou em qualquer outro setor da nossa economia, não é? Sim, eu vejo que é um olhar mais humanizado, mais preocupado, né? Eu acho que por ser mulher mesmo, né? Essa questão da maternidade, de ser mãe, de ser mulher e ser, né, muitas vezes mais, eu falo vulnerável no sentido assim, de se permitir, né, emocionar com algumas coisas, não é aquela coisa, né, de que homem não chora. Exatamente. E a mulher acaba trazendo, né, essa humanização, né, para qualquer tipo de negócio. Se colocar no lugar do outro. No lugar do outro, ser, né, essa parte da empatia. A mulher faz isso melhor. Né? Muito legal. Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, ela que é conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, sobre o negócio, você que acompanhou o negócio criado pelo seu pai, Euler, e a sua mãe também, desde o início, né? Qual que é o nome da sua mãe? Neiva. Neiva. Então, pela dona Neiva e pelo seu Euler. Esse crescimento, ele foi com o pé no chão, para chegar hoje ao que é 600 funcionários, 7 lojas. Qual que foi o ponto aí que o negócio deslanchou, que você considera? Olha, assim, a gente sempre foi pautado num crescimento muito pé no chão. Então, a gente vem com um crescimento constante, mas nada, vamos dizer assim, extraordinário de deslanchar. Né? A gente vem crescendo a cada ano, passo a passo, porque uma questão muito nossa de família, né? A nossa empresa capital é 100%, né? Da família. É uma empresa familiar. Investidor, ela é 100% familiar. Né? E a gente vem deslanchando, que eu falo assim, com inovações. Né? Igual 16 anos atrás, e ainda hoje, o nosso é o único atacarejo que tem uma escola de culinária, onde a gente foi pensando nos clientes, no desenvolvimento, né, de microempreendedores, né, doceiras, boleiras, salgadeiras. E aí eu falo muito que é um mercado muito feminino, mas sempre tivemos homens também fazendo aula com a gente, né? Tem muitos chefes aí. E confeiteiros também. Que legal isso, porque é bem inovador, apesar de já ter aí
quase 2 décadas, Sim. Uma escola de culinária dentro de um atacarejo. Sim. Como é que ele foi pensado? Isso é para fidelizar o cliente, aproximar mais a indústria da marca e ter mais produtos da indústria ali? É um ganha-ganha para todo mundo? Sim, na época a gente viu uma oportunidade, porque a gente tinha, como eu falei no início, o Decisão ele surgiu da Bombonière. Então a gente é uma das linhas mais fortes até hoje. Se você olhar, pode olhar todos os nossos concorrentes, grandes concorrentes, ninguém tem a linha de Bombonière tão completa. Igual Decisão, tão diversificada, porque é a nossa origem, né? E a gente viu essa oportunidade de ter uma escola de culinária ali junto com as indústrias. Porque eles às vezes tinham locação de alguns lugares para poder promover esses encontros. E aí a gente começou a pensar, olha, se a gente tiver uma escola de culinária, a gente traz esses clientes para dentro do nosso negócio e fora isso a gente ainda vai poder estar promovendo algo de bom também para o mercado, né? De estar treinando aí outras pessoas que podem desenvolver muitas vezes uma profissão. Né? A gente tem depoimentos muito legais, sabe, sobre isso. De pessoas que tiveram as vidas transformadas. Tem um senhor que ele fez uma aula e começou a vender empada. E a gente tem um depoimento dele, ele formou o filho na faculdade e ele fala, eu sou super grato. Com a empada. Com a empada. Então, assim, nossa, isso gente, é muito bacana, né? Isso é bacana demais, né? Isso... É geração de emprego, de renda, é você que tem ele ali pro resto da vida no Decisão Atacarejo, né? E com a indústria também, né? É uma forma de aproximação da indústria, porque eles têm, né? A indústria tem todo o interesse em desovar o estoque dela eles cada têm vez os mais. culinaristas, né? Para poder treinar. Então é bem bacana, né? Esse trabalho. Eu na época, é um projeto meu e até hoje eu tô lá no conselho e eu brigo direto por ele. Gente, vocês não estão olhando para a escola de culinária né? Da forma que devia, porque é um diferencial. Né? E a gente tem muitos clientes, né? E já são vários alunos que passaram nesses 16 anos, né? Não dá nem para calcular, não é? Nossa, tem muita gente. Agora na pandemia a gente teve que dar uma freada, porque não estava podendo ter, né? Aula presencial, as aulas presenciais. Né? Então teve um número menor, mas tivemos aulas online, lives, né? E agora já voltou. A gente está aí aproximando de uma época de Natal que tem muita coisa. Tem uma demanda enorme, né? E já preparando para 2023, porque é Páscoa, a gente... Pela Bombonière é muito forte, outra sazonalidade muito forte também, né? E a pessoa faz o curso, ela paga, ela tem uma taxa, mas é uma taxa democrática, uma coisa que dá para ela pagar. Sim, a gente tem cursos a partir de R$20, R$30. Ó, que bom isso. Porque são aulas subsidiadas pela indústria. Sim. E temos algumas aulas também mais completas, onde a gente tem culinaristas, professores que vão e fazem a aula também. Então acaba tendo um custo um pouco maior. Então, mas assim, preços que eu falo para a pessoa aprender, às vezes uma nova profissão, né, é muito barato o investimento. Muito. Né? E é sobre tudo, né? Ela não aprende só a fazer doce. Não, salgado, tem aulas de doce, de salgado, de pizza, de pães, muitas vezes de pratos. E vocês apresentam os cursos de acordo com a demanda do cliente. Todo mês a gente já tem uma programação, né, que fica no nosso site, que é divulgada aí nas redes sociais, e as pessoas se inscrevem e vão para as aulas. É muito bom. Que legal, Valéria. Gente, hoje eu estou recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E, Valéria, sobre as lojas, né? Qual que é o motivo da escolha da abertura de lojas? A gente tem lojas em Belo Horizonte e região metropolitana. Sim. Como se deu essa escolha das localidades? Olha, sempre a gente faz um estudo para poder ver, né, a demanda do local se e tem que venha de acordo com o nosso público também. Né? O Decisão Atacarejo, a gente trabalha com uma linha de produtos bem focada, né, num público mais popular. Não que a gente não tenha bons produtos, né? Se eu falo hoje em dia, não tem muito isso,
Porque antigamente as pessoas pensavam assim, produto popular é produto barato, produto ruim, não. São produtos que o cliente quer dentro da casa dele. Tem uma relação custo-benefício boa aí, sim, não é? Sim. E temos muitos produtos de primeira linha também, né? Mas o nosso público, então a gente está no centro, a gente está, né, em Santa Luzia, nós temos 2 lojas, né, na região ali do São Benedito, da Avenida Brasília. Que é um público fantástico ali, né? Fantástico, muita gente. Volumoso, tem muita gente, não é? Com temos uma loja em Lagoa Santa, que já na região que a gente está, já é um público mais elitizado, vamos dizer assim. Que está se transformando também. Então, assim, né, a gente tem lojas com formatos diferentes para poder atender de acordo com a região, assim como o público também. E é o atacarejo sempre. Desde que o Decisão Atacarejo foi fundado, ele não saiu dessa linha de atuação do atacarejo. Foi na verdade, igual eu falei, a gente começou com bombonier e aí isso foi acontecendo ao longo dos anos. Mas assim, as lojas, não é? O formato delas é sempre o atacarejo. São depois lojas... que começou a expansão, todas lojas de atacarejo. Por quê? É um setor mais o Decisão se especializou, ele foi se desenvolvendo dentro de lojas menores, porque o atacarejo a gente sabe que tem todo tipo de atacarejo. Atacarejos, né? Com lojas de 12 mil, 15 mil metros, né? As nossas lojas são de 1.000 a 4.000. A gente chama que é de um formato de atacarejo compacto, né? Então a gente tem uma linha de produtos menor, mas tem de tudo, né? A gente encontra de tudo, mas é um atacarejo mais compacto. O nosso atacarejo, o nosso foco é o quê? Atender o pequeno comerciante, que é o dono de bar, de padaria, ainda tem, né, mercearias de bairro, principalmente interiores, próximo, e muito restaurante, hotel, mas a gente também atende o consumidor final. Então o atacarejo ele foi crescendo quando o público consumidor começou a ver a oportunidade de comprar em maiores quantidades e muitas vezes dividir ali entre a família, entre o condomínio, entre amigos. Então o atacarejo começou a crescer, né? E aos poucos acabou que virou uma tendência e foi abrindo aí para vender unidade. Tem um diferencial, às vezes quando você compra uma quantidade um pouco maior, você tem um preço melhor, né? Para a caixa fechada tem um preço melhor do que comprar uma unidade. Então, assim, acabou que o atacarejo virou uma tendência no Brasil inteiro de atender os 2 públicos. Né? E esse tamanho de loja que o Decisão Atacarejo usa, de 1.000 metros quadrados a 4.000 metros quadrados, é uma loja que dá uma rentabilidade boa por metro quadrado? Vale a pena investir nesse tipo de loja? Sim, vale a pena. Igual eu falei, depende da localização que a gente está, do mix de produto que você vai colocar, né? E aí você vai ter um custo de acordo também com o tamanho da loja, né? Hoje a gente tem uma central administrativa, onde todo um custo que já existe de administração, ele é rateado. Então, nos pontos de venda, aí a gente vai ter o custo operacional, né, daquela loja. Então, é bem trabalhado isso. E é um investimento que precisa ser feito todo ano na loja? Existe um investimento necessário aí por ano nessas lojas? Sim, porque a gente precisa de manter as lojas bem. Né? Então tem que ter um investimento em manutenção, em novos equipamentos que estragam, né? Em tecnologia, as coisas vão mudando. De acordo com o que vai mexendo aí a tecnologia, tem hora que você tem que mudar, né, máquinas, porque já não aguenta. Né? Então, o tempo todo você está investindo. O investimento não para nunca, não. Hoje eu estou recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo,
O aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta, hoje recebendo Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, eu vejo que as lojas do Decisão Atacarejo, elas são bem enxutas, têm uma operação que é bem descomplicada, sem centro de distribuição, que é uma coisa que eu vejo que demanda muito investimento quando a rede resolve ter centros de distribuição. Por que aconteceu essa opção no Decisão Atacarejo? Olha, a gente até agora não viu ainda que fosse o nosso momento e a necessidade de ter um centro de distribuição. Então hoje a gente tem lojas maiores que em alguns produtos até fazem esse papel para as menores, né? E a gente acaba transferindo alguns itens. Mas a maioria dos produtos chegam direto a cada loja. As lojas, elas são ponto de distribuição para o e-commerce, para o televendas, que são outros canais que a gente tem de trabalho aí fora as lojas também. Ou seja, os produtos ficam na parte dentro, superior da loja, né? O carregamento é todo feito ali. É todo feito ali, às vezes tem uma operação noturna para poder, né, facilitar isso e não estar ali no dia a dia concorrendo com o cliente, né, dentro ali e atrapalhando. Aquele trânsito, né? Porque tem trânsito de carrinho, de brigadeira, né? É. Então a gente tem em algumas lojas a operação noturna também, que é para poder fazer essa separação de mercadoria, do e-commerce, do televendas, do que vai sair para entrega no dia seguinte. E as lojas, né, abastecidas para o cliente, para o consumidor que vai até lá. Isso reduz muito o custo, assim, no faturamento. Vocês já viram qual que é a economia que vocês conseguem fazer com esse carregamento just in time, sem centro de distribuição? Olha, na verdade a gente já fez estudos ao contrário, de quanto custaria abrir o centro, e a gente viu que ainda não era necessário. E a gente optou por ter essa operação loja a loja. Sim. Sabe? Valéria Bax, hoje, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria Bax é conselheira do Decisão Atacarejo. É uma das donas também, não é? Desde o início, né, Valéria? Isso. E aí, Valéria, sobre as lojas, a abertura vem agora, não é? Tem um plano plurianual também para fazer crescer o Decisão Atacarejo. Não somente nas vendas digitais, mas a loja física, ela continua sendo necessária? Olha, sim, muita gente falou aí na pandemia, né? Sobre vários varejos, não só na área do supermercado, que ia acabar, como ia ser. Gente, passou a pandemia, voltou, as pessoas querem ir no supermercado. Eu brinco, né? Eu falo que 34 anos trabalhando no supermercado, o que eu menos faço é ir no supermercado hoje. É incrível isso, adoro comprar na loja virtual. Você compra tudo na loja virtual? Compro, e o que eu não tenho na minha loja, eu compro em outras virtual, recebo tudo em casa. Acho uma facilidade, eu acho ótimo, né? Economiza muito tempo, muito né? Muito tempo, muito trabalho, né? Mas então o que é isso? É uma coisa do mineiro, do brasileiro mesmo, de ir à loja, de testar, sentir os produtos? Às vezes eu converso, né, com algumas pessoas, amigos, clientes. E tem gente que realmente gosta, né? Fala, não, eu não vou comprar no virtual, eu gosto de ir. Eu brinco hobby. Que é um passeio de fim de semana para muita gente. Nossa! Tem gente que realmente gosta, né? Eu vejo mesmo, tem gente que fica passeando dentro da loja, né? E aquela praticidade, muitas vezes também. Antigamente eu lembro que nas épocas de grandes crises econômicas, né, onde a gente fazia supermercado para o mês inteiro, né? Sim. Então ia ali, a família comprava 2 carrinhos, 3 carrinhos, levava tudo para casa, porque no outro dia o preço tinha subido muito. Hoje isso não acontece, né? É muito fácil. Então, tanto na loja física quanto na virtual, as pessoas compram, às vezes, toda semana, quinzenalmente. E tem gente que está próximo e prefere ir quase todo dia, né? Mais isso prático. Acontece, é mais prático, né? Daí, vocês viram que era preciso fazer um plano plurianual para a rede crescer. Sim.
A gente inaugurou a última loja tem 2 meses e a gente tem um plano aí para nos próximos 3 anos, até 2025, de abertura de novas lojas. Todo um planejamento sendo feito, né, com uma visão estratégica junto ao conselho, de onde a decisão quer chegar. E a gente está aí com esse projeto de abertura de lojas até 2025. Um projeto de no mínimo uma loja ano, mas que ele pode ser bem mais ousado, né? Agora aí que passou a eleição, que a gente já sabe como imagina, né? Saber, ninguém sabe como vai ficar, mas imagina, então assim, já dá para poder colocar o pé, vamos dizer, né, no acelerador aí de algumas coisas. Eu brinco lá na Decisão, sempre escutei isso, né? Meu pai sempre falou isso. Os momentos de crise, de problema, foi onde a gente mais cresceu. Porque a gente está preocupado sempre com o nosso cliente, com o nosso negócio e vão trabalhar. É aquele negócio, né? Uns choram, outros vendem lenços. Com certeza. Não Né? tem outra saída, né? E quem é empresário tem que focar no negócio, né? Não tem como. É isso mesmo. Não pode ficar esperando só o que vem de fora, não. Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, hoje em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, quero que você explique mais esse plano plurianual aí, menina. Você que está no conselho, mas faz aí parte de todas as decisões, aprova ou não, né? Sim. Passa as metas pro CEO, dar jeito e cumpri-las, né? Bater todas essas metas. Isso. As cidades você pode divulgar ou não? Isso aí é aquele segredo industrial mesmo do setor varejista. É o segredo do setor varejista. A gente nunca fala, né? Onde a gente está estudando, para onde está indo, por conta da concorrência. Muita gente fala que eu gastei ali um dinheirão para fazer a pesquisa na cidade, aí se eu divulgo, de bandeja, não. o concorrente vai sem gastar nada. Então são estratégias mesmo, né, do negócio. E tem assim qual que é o investimento necessário para abrir cada loja? Ou esse valor também ele igual eu disse, a gente tem lojas de formatos diferentes. Então a gente sempre estuda a região, o tamanho, né, que a loja vai comportar ali naquele lugar. E aí vai depender. As nossas lojas são lojas enxutas, então acaba sendo um investimento mais baixo também, né, do que essas lojas muito grandes. Né? Que aí demandam enxoval, né? Vocês compram o terreno ou vocês fazem Nós temos lojas próprias e temos lojas que são, né, alugadas. Depende da localização, depende do proprietário, né? Do que vocês querem também. A gente pesquisa, mas a gente tem lojas hoje nos 2 formatos, sabe? Próprias e alugadas. Agora, essas próximas 3 lojas aí que vocês vão abrir até 2025, talvez até mais, né? Vai depender do ambiente de negócios. Elas vão continuar nesse formato de 1.000 metros a 4.000 metros quadrados? Sim, a gente tem um planejamento daqui para frente, onde o Decisão não pensa em lojas maiores do que esse formato. Não. Que já é o nosso negócio, é a forma que a gente, né, entende, toca ali. Então, uma loja dessas, qual que é o volume médio de itens que ela comporta? Olha, hoje a gente trabalha nas lojas menores em torno de 4.000 itens a 6.500 itens. Nas maiores. E aí o atacarejo também ele tem se modificado muito na oferta de serviços, né? A gente já vê atacarejo com açougue, padaria, a Decisão não é diferente também. A gente hoje, açougue, a gente trabalha com o formato já com as indústrias, já vem tudo pronto, a gente não tem manipulação nas lojas. Padaria, da mesma forma, a gente hoje trabalha com a linha industrializada, a gente não tem uma padaria, né? Vamos dizer, que fabrica o pão ali. Então, a gente tem esse formato mais compacto de serviços também, né? E a questão das vendas digitais, que eu quero falar, Valéria, elas já são assim, uma tendência no grupo há bastante tempo, não é de hoje, não é? A gente começou no e-commerce tem 8, quase 9 anos. Nossa! Né? Então, assim, na época, vocês beberam no Brasil, limpa, né? Eu falo isso, né? Porque eu pesquisei muito, fui em vários eventos,
foi atrás, né, de e-commerce, e a gente não tinha atacarejo no Brasil quando a gente começou. Então, eu tô assim, para afirmar, se tem alguém que começou antes da gente, eu ainda não descobri. São pioneiros, então. Então, assim, a gente começou com o e-commerce, eu brinco, né, a gente apanhou muito para poder aprender, não tinha sistema na época pronto para o atacarejo. No Brasil no não Brasil existia. não tinha, mesmo a gente, né, trabalhando com sistema de ponta, não tinha, existia loja virtual de alimentos. Quando a gente começou, eu ia em muitos eventos e a área de alimentos estava muito fraca ainda, né? Porque o e-commerce ele despontou na área da moda, né? Na área de cosméticos, foram moda e cosméticos, né? Foi onde começou. Então era difícil, não tinha informação, né? Sistema adequado. Então vocês, o Decisão Atacarejo, que demandou esse serviço para as empresas de tecnologia. Para as empresas de tecnologia. E montamos. Hoje a plataforma que a gente usa não é a primeira, né? Porque foi se atualizando. Foi atualizando, tecnologia mudando, a empresa também. Então hoje, né, a gente já tem uma outra ferramenta mais nova, mais atual. E assim, foi uma coisa bacana, né? Eu falo, foi uma construção, demandou muito investimento, né? E aí, isso era uma discussão, às vezes, até constante, né, na empresa. Segue com esse e-commerce, não segue, né? Porque está investindo, não está tendo retorno, e a gente não vão. E foi excelente. Igual na pandemia, assim, no início da pandemia, a gente chegou a crescer 6, 7 vezes a venda do e-commerce. Se não tivesse o e-commerce, talvez esse resultado teria sido... Sim, a gente conseguiu segurar muito o nosso faturamento, né? Porque a gente atendia e atende muito bar, restaurante, e principalmente em Belo Horizonte, tudo ficou fechado durante muitos meses. Né? Então, a venda digital ela ajudou muito a atender o consumidor final, a atender a turma, vamos dizer assim, do iFood, né? Das plataformas aí de alimentação, que justamente é um público nosso, né? Doceira, salgadeira. O pessoal começou a fazer, né, comida em casa para vender. Vender marmita. Então a gente conseguiu atender bem, né? Qual que é a participação da venda digital no faturamento do Decisão Atacarejo? Hoje a gente chega aí próximo de entre 6% a 7%. É muito, hein? Do Decisão é muito. É muito. Né? E tem uma projeção aí para isso crescer na representatividade? Sim, a gente está crescendo, aumentando, né, o leque de cidades próximas de Belo Horizonte. Né? A própria Contagem está começando agora. Né? A gente não tem loja em Contagem, mas a gente tem a loja que vai atender pela loja virtual e pelo televendas. Ou seja, no cenário atual, talvez nem seja uma estratégia maior de crescer em capilaridade, em loja física, mas na abrangência do virtual, da loja virtual. Sim, a gente consegue, né, já atender várias regiões que a gente não atendia. Né? Tipo Nova Lima, né? O próprio Vila da Serra hoje a gente já atende muito, que na região... esses bairros todos onde não tem loja de Decisão hoje de BH e Grande BH, a gente praticamente já atende, né? Todo mundo. Decisão acertadíssima, não é, Valéria? Sempre uma boa decisão, né? Gente, essa é a Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista, o olhar feminino. Valéria, é bom estar do outro lado, assim, digamos assim, né, no conselho, ter saído daquela coisa do dia a dia ali, da operação do Decisão Atacarejo? Eu gosto bastante, né? Eu falo que foi uma coisa que com o tempo eu vim me preparando já para poder, né, fazer isso. E é bom porque quando a gente está ali imerso na operação, no dia a dia, acaba assim, gente, varejo é muito dinâmico e não para. Então, muitas vezes você está ali e aquela operação te absorve no dia a dia e você para de olhar para a estratégia do negócio, você para de ter aquela visão de fora do negócio. De longo e tá prazo, só ali no né? dia a dia. Fica ali apagando incêndio, digamos assim, não é? Porque o varejo ele é pulsante, não é? Ele é uma coisa que tem
problema para resolver todo dia, né? Não para, né? Porque eu brinco, né, que podia ser só um sacolão, né? Pepino, abacaxi, o dia inteiro. Mas não é essa quantidade de tem. itens, Sim, não tem né? jeito, né? É uma perecível, operação tudo. onde são muitos itens, são muitos clientes, né, o tempo todo, muitos funcionários. Muitos perfis. Então tem coisa para resolver, né? Eu falo que não são nem problemas, a gente tem desafios, né? O tempo melhor, todo. né? Desafios, né? E a gente estando, né, igual como eu fui para o conselho, a gente passa a enxergar melhor oportunidades também, né? Porque a operação no dia a dia muitas vezes não deixa você estar olhando, né? Tá vendo. Você acha, pela sua experiência, nesses 34 anos aí no setor varejista, supermercadista, que quando a empresa é familiar, é melhor que a família vá para o conselho e coloque um gestor, um profissional para tomar conta e bater as metas do negócio? Olha, isso tudo depende muito da família, do que a família quer, do que espera do negócio, da preparação, né, dos membros da família para poder estarem atuando. A gente foi fazendo todo esse planejamento, né? Eu tenho uma outra empresa, então quando fez 30 anos, a minha opção realmente foi de sair e falei, chega desse tempo todo de varejo, né? E quis trabalhar, né? com outra coisa. Enorme. Mas com esse papel do conselho, quer dizer, eu não estou fora do negócio, né? Mas com uma outra atuação hoje, né? Então amplia muito a visão, né? Agora a questão da família, isso tudo depende, tem uma formação que a pessoa, né? Eu sempre falo assim, que é importante fazer para poder entender esse papel do conselheiro, o papel de quem está ali na execução, no dia a dia, e ter essa formação. A gente optou em fazer essa profissionalização porque a nossa família toda foi muito, vamos dizer, crescendo ali dentro do negócio. Então, essa preparação da família é muito importante para a profissionalização. E a gente achou que para a gente, não quer dizer que para todas é a melhor forma, mas a gente achou que seria melhor, sabe? Depois que eu saí, resolvi sair da operação, aí meu pai, depois de mim, resolveu sair também. E então a gente está aí no processo, um segundo ciclo de CEO profissional, que vem trazendo, né, toda uma bagagem de outros grandes varejistas, todos eles que passaram até agora, né, têm esse conhecimento de grandes redes. Então isso pra gente que é um atacarejo, né, familiar, de porte menor, então isso é muito importante, né, porque vem muitas práticas que a gente às vezes não conhece por não ter passado lá fora. Né? E aí essa profissionalização, né, esse outro lado de fora para resolver todas essas questões. Sim. Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais um episódio do Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, na questão de empregos no Decisão Atacarejo, são 600 colaboradores. Hoje a gente tem... Não é? Próximo de 600. Vai crescer esse número com as lojas novas? À medida que as lojas vão abrindo, né? Dependendo do formato da loja, entre 50 a 80 colaboradores para cada loja. Poxa, que legal, né? Então já tem mais emprego aí, mais geração de emprego para as pessoas, né? E vocês contratam sempre da região onde o Decisão está atuando? Sim, faz parte, né? Eu falo de duas coisas, da gente estar melhor inserido ali na comunidade onde a gente está atuando, né? Questões de custo, né? A gente falou aqui, o atacarejo, ele tem, né, uma margem muito apertada, então a gente tem que estar olhando essa questão da proximidade. Outra coisa, hoje em dia, todo mundo quer um pouco mais de conforto também, então está trabalhando mais perto de casa. Isso, né, ajuda bastante, né, na contratação. Valéria, você falou aí uma questão de margem, e é sempre uma curiosidade minha. Todo gestor que vem aqui, né, nessa temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista fala que as margens são muito apertadas, né? Dá um exemplo pra gente, assim, tem como um produto que é muito vendido e qual que é a margem, né? Ele chega a qual preço e daquilo ali vocês têm que vender quanto para poder ter um lucro que justifique para o negócio continuar funcionando? Sim, tem muitos produtos, né? A gente chama de produtos de
curva A, B e C, que são aqueles mais vendidos. E tem os produtos de margem também. Por exemplo, produtos de grande giro, geralmente são produtos de margem baixa. E que a pessoa não deixa de comprar, não é? Não deixa de comprar. Café, a gente fala dos arroz, feijão, leite, Sim. não é? Eu falo cerveja, entendeu? São produtos que têm a margem baixa, onde a gente vende no volume, mas a margem é muito pequena. Então, você precisa de fazer uma composição de custos com outros produtos de margem para poder chegar no final e dar resultado. Né? E tá muito atento no dia a dia, porque no varejo, qualquer perda que você tenha reflete de forma impacta muito negativamente no resultado. Né? Então, tem que ter processos bem feitos, bem apurados no dia a dia para poder chegar na margem, né, final, que é baixa. Né? É uma margem baixa do varejo. O quê? É coisa de centavos que você tira ali, 0, alguma coisa por cento? Tem produtos que chegam a estar bem próximos aí, né, de 1%. E no final, né, na apuração final é puxado. Nossa, né? São margens bem puxadas. Essa precificação o atacarejo, aí... ele ganha muito no volume, né? Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Valéria, queria que você falasse também sobre a sua experiência de consultoria. Você tem uma empresa, a Evex. Isso. Né? Como que foi essa guinada? Não é? Ensinar gestores de outras empresas a terem um resultado melhor, a olharem mais para a governança, com lupa ali, porque uma empresa sem resultados, sem um comportamento financeiro saudável, ela não vai a lugar nenhum, está fadada a morrer, não é? Sim, com certeza. Hoje, quando eu fiz essa opção de sair da operação do Decisão Atacarejo e me tornar, né, conselheira, já foi pautada em toda uma carreira que eu também fui desenvolvendo nos meus 2 últimos anos aí, na operação da Decisão em paralelo, né? Eu já sabia o que eu queria fazer, já estava combinado, vamos dizer assim, essa transição, né, com a família também. Então, eu enxerguei uma oportunidade muito grande por estar ali no dia a dia, lidando com pequenos empresários, em grupos. Eu sou uma pessoa de muito network, de gostar de participar. Então eu falei, gente, eu tenho um conhecimento muito bacana para ajudar o pequeno e o médio empresário com essa questão do comportamento, né? Então, assim, a gente lá faz treinamentos na área de liderança, comportamentais, mas o nosso foco é a mentoria com o empresário. Por quê? Porque justamente o pequeno e o médio, muitas vezes, ele não olha para o que é importante para ele poder ter resultado dentro do negócio dele. E a gente sabe que aqui no Brasil tem um histórico já de que as empresas não ultrapassam os 4 anos de idade. Não é? Muito pouco para uma empresa. Né? Todo o investimento que a pessoa às vezes coloca de uma vida, às vezes um FGTS todo que ela teve ali numa carreira e vai por água abaixo tudo. Né? Com certeza. Qual que é o grande problema da empresa mineira, da empresa brasileira, esse pequeno e médio empresário? Olha, eu falo que, para mim, um dos principais problemas é ele não ter números bem apurados, indicadores, não ter um demonstrativo de resultado bom. Então, muitas vezes, ele vende ali, mas ele não sabe direito a margem do produto. Então, ele precifica, ele não sabe o custo, então ele não sabe qual margem colocar para poder precificar da maneira correta. Sim. É uma coisa que é muito comum e a gente vê nas pequenas empresas, o empresário misturar tudo que é pessoal dele com a empresa. Então, muitas vezes para tudo. Então, o caixa da empresa paga as contas de casa. E aí ele fala, muitas vezes ele chega e fala, minha empresa não está dando negócio, não está dando resultado. Tem o caixa para fazer as coisas. E aí, quando a gente começa a trabalhar, ele começa a ver que a empresa dá resultado, mas ele está consumindo tudo dali. Ele está retirando tudo. Então, assim, tem qualquer negócio, ele tem aquele período de investimento que a pessoa precisa estar preparando. E é muito comum, porque as pessoas muitas vezes investem por necessidade. E aí, por exemplo, ela saiu do emprego, ela pegou aquele fundo de garantia, aquele acerto, montou um negócio. E daquele negócio ela também precisa tirar o sustento dela da mesma maneira. E ela mas tem muitas que vezes ela não se preparou, né, da melhor maneira para isso. E uma coisa que eu vi muito na pandemia, empresas que tinham já uma marca consolidada, um nome no mercado,
mas não tinham caixa, Reserva. não tinham reserva e Isso. foram por água Por abaixo. água abaixo. E uma coisa que eu vejo nas pequenas empresas, né, e familiares, porque todas as nossas empresas, eu falo, 99% são familiares, né? É de ter regras bem definidas, saber dentro daquilo ali que vai dar o resultado da empresa, qual que é o valor que eu vou ter do meu salário, né, do meu prolabore, e não tirar ali tudo que vem. E outra coisa que eu vejo muito é que os empresários, por mais que eles estão ali em busca de venda, que é muito importante para o negócio, eles não olham da maneira correta, sabe? O que é olhar da maneira correta? Eles não olham para o cliente antes do processo dele se tornar cliente, ele não olha para o cliente durante e ele não olha para o cliente depois, no pós-venda. Então, assim, isso é seríssimo. E aí fica ali naquela ciranda louca de buscar cliente, novos clientes, e não cuida daquele que já foi cliente. Que já foi ali, que era ativo e largou por algum motivo. E aí outras coisas, né? Controles que precisam de ter, cuidar das pessoas. Eu falo, qualquer empresa, tirando as pessoas que trabalham ali, ela não é nada, é um prédio, é equipamento. Verdade, é equipe. Que faz a empresa. E essa questão de inovação e tudo, né? E você ainda falou também no Decisão Atacarejo de se reinventar sempre, né? Como vocês fizeram agora recentemente, lançaram um cartão de crédito para o cliente ali, para ter mais vantagens, para fidelizar. Programa de fidelização do cliente, né? Para poder estar ali mais próximo dos clientes, saber, né? Todo o comportamento daquele consumidor que está ali no dia a dia com a gente. O cartão de crédito, né? É uma novidade aí do Decisão com a nossa bandeira, né? E aí, por aí vai, né? A gente tem escolas de culinária, e-commerce, televendas, as lojas físicas. Isso só vai desenvolvendo outros negócios. A gente está presente em alguns marketplaces hoje também. Que também é muito importante, que é muito importante. Então, estar assim, a gente nesse ambiente digital, né? Com outras empresas. Fazer um cashback também, né? Sim, tem muitas coisas, né? Que as empresas vêm buscando. E a gente está aí cada vez buscando inovar mais, né? Valéria, a gente já tem que terminar, menina. Olha só que conversa boa. Um instante passa, a gente nem vê, né? Muito bom. Quero te agradecer demais a sua presença aqui em fazer parte dessa nossa temporada. Obrigada a vocês, né? Pela cordialidade, pela confiança de trazer, né, o Decisão Atacarejo para poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né, para vocês. Que bom. Prazer é todo nosso, admiração também, e com certeza você vai voltar mais vezes aqui para falar. Pode chamar que eu volto. Obrigadão, viu, Obrigada, querida? viu? Muito obrigada. Beijo para você e que você Obrigada. continue com esse carisma aí espalhando para todo mundo, sendo exemplo. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Valéria Bax, conselheira do Decisão Atacarejo, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.